Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 9h44. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Vamos esclarecer agora o decreto 9.451 de 2018, que regulamentou a Lei 13.146 de 2015, que dispõe acerca da inclusão da pessoa com deficiência, estabelece que os novos empreendimentos residenciais deverão ser construídos com itens de acessibilidade nas áreas de uso comum do condomínio e na área interna quando solicitado pelo adquirente. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas e também vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Nacional, Dr. Quênio de Souza Pereira. Dr. Quênio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Esta lei chegou a passar até aqui no Supremo Tribunal Federal, algum recurso que houve, Dr. Quênio? O que aconteceu é interessante, né, que o decreto que regulamentou a lei, ele foi, no caso, sancionado pela presidente do Supremo na época, né, a ministra Carmen Lúcia, né, em 26 de julho de 2018. E quando a presidente do Supremo, né, no exercício da presidência da República, sancionou, né, no caso do decreto, aconteceu um fato muito interessante, porque toda a mídia nacional deu a entender, né, que a partir de 2018 os edifícios deveriam já ter essa possibilidade de serem adaptáveis, o que gerou muita confusão. E o decreto é muito claro, no artigo 9º, que o dever de fazer unidades mais adaptáveis, né, de forma a permitir o acesso mais amigável das pessoas deficientes, é que deve ser feito a partir de 26 de janeiro de 2020. Então, inicialmente, houve uma grande dúvida no mercado, porque as pessoas não observaram que o artigo 9º colocava um prazo de vacatio legis, ou seja, um prazo, né, para que as construtoras viessem a adaptar os novos projetos que são realmente obrigatórios em termos de ter maior acessibilidade a partir deste ano, de 26 de janeiro de 2020. Então, o primeiro ponto é esse, Sérgio. E outra questão que eu acho muito interessante também é que houve realmente muita confusão em achar que os prédios antigos deveriam fazer essas obras para tornar os imóveis mais acessíveis. Né? O decreto respeita aquele princípio constitucional, né, do ato jurídico perfeito, e a lei não retroage. Ou seja, essa lei e o decreto, né, eles são aplicáveis somente a partir de 26 de janeiro de 2020. Esse é um ponto muito importante. Então o senhor está deixando bem claro isso, a partir do dia 26 de janeiro, mas o que houve para essa confusão, então, de datas? O que houve é que a lei é de 2015, como você bem colocou no início da matéria, em 2015, houve um período, né, de 3 anos para que ocorresse, fosse elaborado o decreto que a regulamentasse, e o detalhe é que, à primeira vista, as pessoas, com aquela ansiedade, né, de uma lei que realmente tem um caráter social muito importante, de que ela viesse a valer de imediato, houve uma divulgação precipitada, né, sendo que não observaram que no final do decreto, né, no artigo 9º, lá fala que a lei ela vai ser aplicável a partir do dia 26 de janeiro de 2020. Ou seja, a lei respeita, né, no caso a lei e o decreto, né, respeitou, né, os projetos já em andamento e deu um prazo para que as construtoras viessem a se adaptar, os arquitetos, em relação ao lançamento dos novos projetos. Então, aqueles projetos que foram aprovados até janeiro deste ano, eles podem ser edificados sem observar essa questão desse decreto. E esse decreto, o que ele tem como objetivo muito, muito relevante, é que as construtoras, nos projetos novos, a partir do dia 26 de janeiro de 2020, terão que fazer as edificações prevendo uma possibilidade das unidades, dos apartamentos serem adaptáveis de maneira mais simples, apenas com a alteração do layout, ou seja,
Aqueles apartamentos que podem ter um banheiro mais amplo, as portas com maior acesso, e também as áreas comuns, né? No caso, o cadeirante, a questão dos elevadores. E um fato interessante, caso uma pessoa venha comprar um apartamento agora, com um projeto novo, né, aprovado após janeiro, se ela vier a pedir à construtora que faça aquela unidade mais acessível, com portas mais largas, né, evitar degraus, o que for, a construtora não poderá cobrar por essas adaptações. Então, um ponto que eu acho mais relevante é nesse aspecto, né? Então, vai exigir, primeiramente, as prefeituras, né, os municípios vão ser mais rigorosos na aprovação desses projetos, para respeitar a lei federal. Segundo, vai dar maior facilidade, maior possibilidade das pessoas que são idosas, que têm alguma deficiência visual ou de locomoção, enfim, que elas possam vir pedir ao construtor, né, que faça essas pequenas adaptações sem nenhum custo. Então isso realmente é uma situação que vai beneficiar milhares de pessoas e vai passar uma nova imagem, né, uma nova ideia para as construtoras, de maneira a fazerem os projetos de forma mais amigável, ou seja, de que não venham a economizar tanto, né, e de maneira também que dê mais conforto para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Doutor Kênio, nesse caso, com a lei aprovada, como ficou a regulamentação disso? Todo o prédio novo, todas as unidades precisam ter essas adaptações para a pessoa com deficiência? No caso, não. Aí, se por acaso for feito um prédio, né, de estrutura autoportante, ou 3D, ou então uma armadura toda em concreto que haja dificuldade em fazer qualquer alteração futura, a lei fala que, no caso aí, 3% das unidades deveriam ser totalmente acessíveis. 3%, que já determina. Agora, se é o prédio de estrutura normal, né? No caso, o prédio que é o padrão comum de construção, as unidades não têm que ser acessíveis, já têm que ser adaptáveis. Então, o ponto-chave é esse, criar uma situação de que qualquer pessoa, ao vir comprar um apartamento, antes que haja o início da obra, ela possa pedir que aquela unidade, né, que ela comprou seja mais acessível, sem nenhum custo. Então, o ponto básico é que a construtora não tem que fazer todas as unidades assim, mas que as unidades possibilitem que um comprador, né, ao concluir o contrato de compra e venda, antes de iniciar a obra, que solicite que aquela unidade seja adaptável. Outro fator que eu acho muito relevante, que é geral, é que no empreendimento, 2% das vagas de garagem deverão ser de uso comum para possibilitar o uso de pessoas com deficiência de mobilidade. Ou seja, aquelas vagas mais amplas, né, aquelas vagas que comportam, no caso, carro com cadeirante, então 2% das vagas deverão ser de uso comum. Então, se o edifício tem 100 vagas, duas delas, né, deverão ser maiores, de maneira a possibilitar que qualquer morador venha utilizá-las, porque são vagas de uso comum. Então, isso vai realmente afetar algumas leis municipais, porque na prática, né, a vaga de garagem tem valor patrimonial. Então, os condomínios terão vagas que pertencerão à coletividade e não a determinada unidade residencial. Outro detalhe importantíssimo também é que essa lei de acessibilidade é aplicável somente a unidades multifamiliares, no caso, edifícios, né? Não se aplica a imóveis comerciais. Doutor Kênio, e nesse caso, uma pessoa que passa a ter uma modalidade reduzida, né, passa a ter a mobilidade reduzida, ela pode exigir que o condomínio já construído realize obras para atendê-lo? Essa situação aconteceu com muita frequência, tem ainda ocorrido, né? O proprietário de um apartamento, que já reside alguns anos ali, ele de repente passa a ter algum problema de saúde, né, e vem a exigir
que o condomínio faça obras de maneira a aumentar a acessibilidade. Tecnicamente, isso não tem como ele obrigar o condomínio, né? Isso é uma questão que depende da votação da Assembleia. Logicamente, nós sabemos que a população tem, né, aumentado a longevidade, né? Então, o Brasil tem deixado de ser um país jovem, as pessoas estão vivendo mais. E é natural que os condomínios venham, né, no caso de fazer alguma obra no condomínio, na portaria, venham a criar, colocar estruturas mais acessíveis. Mas não há como um morador, um proprietário, exigir que o condomínio faça essa obra. Então, se por acaso o condomínio, né, passa a ter pessoas mais idosas, né, ele poderá vir aprovar na Assembleia a instalação de um elevador, a construção de uma rampa, né, e tudo mais. Mas isso é a questão de aprovação na Assembleia de maneira livre, né? Não há como obrigar o condomínio a fazer obras que, às vezes, são quase impossíveis de serem realizadas, dependendo do caso concreto do prédio, ou então são obras que geram um custo financeiro muito elevado. Então pode ser que o edifício tenha lá 8 unidades e realmente, em função de um morador, os outros 7 fiquem realmente numa dificuldade financeira de vir aprovar uma obra que vai realmente exigir uma obra de grande dimensão. Então é um caso que tem que ser analisado de acordo com a conveniência do condomínio. Estamos falando de imóveis residenciais. Os comerciais também são obrigados a terem estas acessibilidades preparadas? Essa situação é bem interessante, porque o decreto ele se aplica somente a unidades multifamiliares, no caso de edifícios residenciais. Agora, com relação aos imóveis comerciais, o que eu vejo como advogado é uma certa confusão em alguns municípios, porque há situações em que a pessoa tem um restaurante, né, ele monta um restaurante numa loja, e a loja tem uma dimensão, vamos imaginar, 200 metros quadrados. Se for exigido que esse restaurante, que tem escada para entrar, que é uma coisa que é comum, né, um degrau, se for exigido que esse restaurante faça uma rampa, às vezes a rampa vai ocupar quase que a metade da área de venda do restaurante, né? Então, uma rampa, ela ocupa um espaço muito grande. Então, na prática, nos imóveis comerciais, o que eu entendo? Que há realmente uma interpretação equivocada em alguns casos. Logicamente que um shopping center, né, um empreendimento, uma galeria, tem que ter uma situação de maior acessibilidade, vagas para cadeirantes, porque são estacionamentos coletivos, abertos ao público, no caso um shopping center e um grande centro de compras. Agora, há situações, vamos imaginar aqui uma farmácia, né, no caso, falei de um restaurante, de um bar. Quer dizer, se for exigir que esses restaurantes, que esses locais que estão instalados em lojas que têm degrau venham a colocar rampas, simplesmente vai inviabilizar o negócio. Então, logicamente que o comerciante, é interessante para ele, né, ter condições de acessibilidade, ele vai ter mais clientela, vai ter uma clientela mais ampliada, né? No caso, que vai possibilitar que um cadeirante, uma pessoa com dificuldade de mobilidade venha frequentar. Mas se o edifício ou a loja não comporta aquela rampa, ele vai perder essa clientela. Agora, exigir que ele venha instalar uma rampa de maneira a quase inviabilizar o empreendimento dele, que venha perder um grande espaço, né, de uso, isso realmente eu acho que é um grande equívoco, né? Então, há de ser analisado em alguns municípios essas regras de maneira mais inteligente, mais racional, né, de forma que a lei venha a gerar benefício e não, logicamente, criar multa ou viabilizar alguns empreendimentos, né? Eu, particularmente, tenho uma imobiliária, né, aqui em Belo Horizonte, é numa loja. Essa imobiliária tem degrau, que é o prédio tem 40 anos, não tem degrau. Se por acaso eu fosse obrigado a colocar uma rampa, eu perderia metade da loja, né? Não caberia, porque a rampa tem uma inclinação baixa, né? Então, logicamente, que haveria uma inviabilidade de eu trabalhar em função de a rampa ocupar quase metade da área de atendimento. Sim. Então, é uma questão de bom senso, né? Tem que haver uma análise criteriosa para evitar realmente a aplicação equivocada da lei nas áreas comerciais.
Dr. Kênio de Souza Pereira, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça mais uma vez. Até a próxima, um abraço. Um abraço, tudo de bom.